Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos continuar falando sobre as portas TCP e UDP. Bom, no vídeo passado nós falávamos aí sobre as portas UDP e TCP e que elas basicamente servem para que o dispositivo que está recebendo dados saiba o que fazer com esses dados ou saiba o que fazer com a requisição que está recebendo de um outro computador ou de outro dispositivo. E existem agora algumas diferenças entre aquelas portas, né? Que a gente vai dar uma olhada agora aqui, que é importante que a gente conheça. Quando você tem as portas aí da 0 até a 1023, nós estamos falando de portas do sistema, portas bem conhecidas ou portas padrão. Esses termos aí são usados, significam basicamente a mesma coisa, e dependendo do livro que você está vendo, do vídeo que você está assistindo, você pode ver um termo ou outro. Em inglês, o pessoal usa muito termos well-known ports, né? Well-known ports, que são as portas bem conhecidas. Com exceção da porta 0, que é reservada, todas as outras portas classificadas como bem conhecidas, elas são usadas, como o nome diz, por aplicações ou por protocolos que são bem conhecidos. A gente vai dar uma olhada nesses serviços, nesses protocolos aqui no próximo slide. Já as portas de 1024 até a 49.151 são conhecidas como portas de usuário ou portas registradas. O que é isso? São portas que, obviamente, não estão classificadas como portas do sistema, mas elas podem eventualmente ser registradas por alguma empresa para algum determinado serviço ou protocolo, né? Melhor, o que você achar melhor. O que significa isso? Então, uma empresa desenvolveu um determinado aplicativo e gostaria, por exemplo, de utilizar a porta 49.100. Então, ela pode entrar em contato com a IANA, que é a organização que mantém e coordena atribuições de endereço IP e de portas, e pedir o registro dessa porta para aquela determinada aplicação. Normalmente em provas, se você for fazer prova de certificação, o pessoal não vai ligar muito para essas portas, até porque você não vai decorar tudo isso, não existe muita necessidade de você conhecer quais são essas portas, mas é bom você saber que elas existem e que eventualmente podem ser oficialmente registradas para algum tipo de aplicação. Já as portas acima da 49.152, até a 65.535, que é a maior porta que você pode registrar, elas são consideradas como portas dinâmicas ou portas privadas. No entanto, esse tipo de porta aí você muitas vezes vai ver com o nome de portas efêmeras. Então você deve lembrar aí do vídeo passado que eu mostrei aí para vocês as portas de origem, aquela porta que é designada pelo próprio sistema operacional. Então, por exemplo, eu abro meu Firefox, e quando eu faço isso, o meu sistema operacional já designa uma porta para ele, uma porta de origem. E essa é a tal da porta efêmera. E aí ele vai acessar um servidor com uma outra porta, né, pedindo algum outro serviço. E depois que essa comunicação acabar, depois que você reiniciar o computador, ou até mesmo algum tempo depois que você fechar o Firefox, essa porta vai ficar liberada de novo do lado do cliente. É isso que o pessoal chama aí de porta efêmera. Tá? Alguns livros, algumas publicações, elas colocam que a partir da porta 49.151 você já pode considerar que essas sejam portas efêmeras, mas isso depende um pouco aí da arquitetura do sistema operacional e de alguns outros fatores. Então, meio que oficialmente você pode considerar essa classificação que está aparecendo aí para você no vídeo. Mas, de qualquer forma, o que importa mesmo são, o mais importante, né, são as portas bem conhecidas, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Para quem quiser, por curiosidade, dar uma olhada nessa lista de portas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa lista no site da IANA. Tá? É uma lista bem grande que você pode consultar aí até por curiosidade. E aqui, por curiosidade, tem a lista que está no endereço aí que eu deixei. Então, se você der uma olhada aqui, ó, olha a quantidade de portas que a gente tem registrado aí, né? Algumas nem estão registradas, né? Outras já estão.
Então tem uma quantidade muito grande de portas aí. Obviamente você não vai precisar decorar tudo isso. Seria uma insanidade, né? Seria absurdo. Mas aí é mais para você ver aí, por curiosidade. Você vê o tempo aí que eu estou com o scroll do mouse descendo e não para, né? São 65 mil portas. E aí você tem TCP, você tem o DP, às vezes você tem os dois. Então é uma quantidade realmente grande de portas, né? Você pode ver aqui, por exemplo, eu já estou na porta 600 e alguma coisa. Olha só que curioso, né? Na porta 666, por exemplo, ó, porta 666, eu tenho o Doom, aquele jogo lá, eu joguei muito na minha adolescência, né? E faz todo sentido ele ter essa porta aí, 666, né? Joguinho lá que apareciam os diabinhos e tal. Mas a gente vai dar uma olhada em outras portas agora que são mais importantes aí até para você conhecer, tá? Mas você vê que a lista é bem extensa e, por curiosidade, ela está publicada aqui no site da IANA. Bom, e essas portas que estão aparecendo aí para vocês, então, são algumas das portas que você, como profissional de rede, precisa conhecer, que são as portas bem conhecidas. Obviamente, é uma pequena quantidade de portas aí que você precisa conhecer, e elas estão listadas aí. Existem muitas outras portas além dessas, mas eu acredito que essas aqui já são aquelas que são mais pedidas em provas de certificação e as mais usadas aí no seu dia a dia. Então, as portas 20 e 21 são utilizadas pelo protocolo de transferência de dados, né? O File Transfer Protocol, ou o FTP. Para quem não sabe, o FTP ele é usado quando você tem um servidor de dados, né, um servidor de arquivos, e ele consegue gerenciar isso de uma forma bastante simples e rápida. Já a porta 22 ela é usada para o SSH e a porta 23 para o Telnet. Para quem não sabe, Telnet é uma forma que você tem de acessar um dispositivo através de um terminal, um dispositivo de rede através de um terminal. Então você pode usar programas como TeraTerm, como Secure CRT, como PuTTY, que é um dos mais conhecidos, ou até mesmo como Hyperterminal do Windows, né? E aí você consegue acessar esse dispositivo, enviar e receber comandos dele, tá? Através do Telnet. O problema do Telnet é que ele não é seguro, né? Ele trafega tudo em texto livre, inclusive a senha. Então você, por exemplo, vai acessar um switch ou um roteador para fazer a configuração dele, e quando você coloca a senha aí, via Telnet, se alguém estiver snifando a rede com Wireshark, ele consegue ver em modo texto a senha que você está mandando para ele. Então isso não é legal. Para resolver esse problema, o pessoal utiliza o SSH, que aí você consegue criptografar a conversação entre dois dispositivos. Então, na verdade, o pessoal está deixando cada vez mais de usar o Telnet. Eu, particularmente, não conheço muita gente que usa o Telnet. E estão usando o SSH para acessar os seus dispositivos. Lembrando, então, que o Telnet trabalha na porta padrão 23 e o SSH na 22. Logo abaixo a gente tem na porta 25 o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que não é nada mais do que aquele protocolo utilizado para o envio de e-mails. Muitas vezes quando você está configurando ali o Outlook, o Eudora ou algum outro programa cliente de e-mail, você tem que dar o endereço do servidor de e-mail e tem que falar para ele qual que é a porta do SMTP. A porta 25 é a porta padrão para esse tipo de serviço. Logo abaixo a gente tem o DNS, ou Domain Name System. Nós não falamos ainda sobre DNS aqui no canal Hardware Magazine, mas para quem não sabe, imagina assim, sempre que você acessa uma página, não importa qual seja, facebook.com, google.com, hardwaremagazine.com.br, esse IP de todas as páginas que você quer visitar. Então, para isso, você coloca um nome mais amigável, como esses que eu acabei de citar. E quem, a grosso modo, atrela o endereço IP ao nome, são esses servidores de nome aí, o DNS. Tá? A gente volta a falar sobre eles em um outro vídeo, não vou entrar em detalhes aqui, mas a porta usada aí pelo DNS é a 53. Já nas portas 76 e 78, eu tenho como padrão o DHCP. O DHCP, para quem não lembra, a gente já falou, né, sobre isso aqui no canal Hardware Magazine. É o seguinte, você coloca
você precisa colocar um endereço IP no seu computador, no dispositivo, para que ele entre na rede. Se você não colocar manualmente o endereço IP nele, você vai configurar esse dispositivo para que ele obtenha o endereço IP automaticamente. Para isso, você tem que ter um servidor que dê a ele esse endereço IP. Tá? E qual o protocolo usado para isso? Tcharam! O DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol. A gente vai falar sobre ele também com mais detalhes mais para frente, mas a ideia é basicamente essa. E aí você precisa então ter certeza de que no modo padrão o DHCP vai atuar nas portas 67 e 68. Na porta 69 você tem o TFTP, que é o Trivial File Transfer Protocol. O TFTP ele é um primo do FTP, a diferença é que ele não trabalha com criptografia, não trabalha com nenhum tipo de autenticação. Então, apesar de ele ser bem mais rápido do que o FTP, ele não tem segurança nenhuma. Tá? Mas se você for utilizar o TFTP, você vai utilizar então a porta 69 como padrão. Na porta 80 eu tenho o HTTP, o HTTP é o mais conhecido, né? É o Hypertext Transfer Protocol, que é aquele que você utiliza aí quando você abre o seu navegador e vai acessar uma página na internet. Então, os servidores web, por padrão, utilizam a porta 80. Tá? Já na porta 110, a gente vai ter o POP3, que faz sempre mais ou menos um parzinho aí com SMTP, e esse daqui é o protocolo usado para o recebimento de e-mails, né? Então ele utiliza aí a porta 110. E as portas 161 e 162, eles se referem ao Simple Network Management Protocol, o famoso SNMP. Para quem não sabe o que é, para que serve o SNMP, imagina que você seja o administrador de uma rede e precisa estar cuidando aí de, sei lá, uma rede com 300 dispositivos, com computadores, roteadores, switches, impressoras e até câmeras IPs. Como é que você vai conseguir gerenciar tudo isso, né? Como é que você vai saber o status de cada um desses dispositivos? Para isso, você pode usar um programa que vai mostrar para você, usando o SNMP, como que estão esses dispositivos. Se eles estão online, se eles não estão online, como é que está o uso deles e por aí vai. Tá? A gente não vai entrar em detalhes porque não é a ideia desse vídeo aqui, mas é para isso que serve o SNMP. E é isso aí então, galera. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo aqui com o pessoal que você conhece aí que está estudando na área, tá bom? Siga a gente aí no Twitter, no HW Magazine BR, e pode também procurar a gente aqui no Facebook, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.